E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Fernando, sou formado em Sistema de Informação e hoje eu vou ser o professor de vocês nesse semestre de Sistemas Operacionais. Espero que vocês tenham em mãos aí caderno e caneta para anotar qualquer dúvida que tiverem no decorrer da aula, para que a gente possa discutir no fórum daqui a pouco. A primeira coisa que sempre vem em mente e a primeira coisa que acontece quando a gente liga o computador é o sistema operacional. O sistema operacional é a primeira tela de contato entre a máquina e o usuário. Pois bem, a tela de um sistema operacional é o primeiro sistema a ser inicializado no computador. Ele que vai fazer a interface para o usuário, para que você possa operar o gerenciador de tarefas, o gerenciador de arquivos, os programas para acessar a internet, visualizar vídeos, ouvir músicas. Todos os processos que têm que executar programas no computador são intermediados pelo sistema operacional. Ele que tem essa função de mostrar ao usuário uma interface amigável, para que você possa operar a máquina, mesmo sem o seu conhecimento do seu funcionamento. O que isso quer dizer, pessoal? Que o sistema operacional ele trabalha com o hardware, a parte física do computador, mesmo você não sabendo como o hardware funciona, ou como o seu sistema operacional foi programado. Mesmo você não sabendo como ele foi arquitetado, projetado, ou o seu sistema computacional funciona, você ainda consegue trabalhar com facilidade o sistema operacional, porque ele possui realmente essa facilidade de quê? De interagir com o usuário, para que nós, usuários, possamos trabalhar com facilidade. Pessoalmente, nos sistemas mais atuais, cada vez mais estão tentando facilitar esse trabalho com o usuário, tentando melhorar a praticidade das pessoas, facilitando os processos, as mecânicas do computador, dos processos, para que você possa ficar mais simples possível o acesso do usuário ao sistema operacional, melhorando o trabalho do usuário com o sistema operacional. Mesmo você sem saber como o sistema operacional funciona, mesmo sem você saber como o sistema operacional funciona, a primeira coisa que aparece para a gente é a nossa tela. E agora a gente vai trabalhar nosso slide. Bom, pessoal, a primeira coisa que aparece para a gente quando a gente está trabalhando no sistema operacional é a tela que a gente chama de área de trabalho. Na área de trabalho são carregados todos os ícones, a maioria dos ícones dos programas que existem no computador. Aqui que é a tela que vai aparecer para você quando você inicia o computador. Aqui, por exemplo, nós temos um programa para acessar a internet que se chama Google, nós temos um antivírus que se chama Avast. Quem vai gerenciar esses programas no computador é o sistema operacional. Quando você clica com o seu mouse nesse programa, o sistema operacional ele vai até a memória, vai até o HD, a memória de massa, a memória secundária do computador, traz esse programa para a memória principal e daí ele vai trabalhar com esse programa onde? No processador do computador. Tudo isso em um clique, isso é muito rápido com que funciona o sistema operacional. Existem diversos tipos de sistema operacional. Aqui a gente tem uma tela de trabalho do Windows 7, mas, por exemplo, existia, Windows 8, o Mac ou Linux, que também são sistemas operacionais. Todos os programas, todos os processos, para acessar um arquivo, para ouvir uma música, todos esses processos, quem faz a gerência é o sistema operacional. Por isso que o sistema operacional é o sistema mais importante que a gente tem no nosso computador. Ele é o quê? Ele é o intermediário entre o hardware do computador e nós que somos usuários. Ele que ele que processa os recursos do hardware para você poder trabalhar com os seus aplicativos, com os seus programas normalmente. Tudo certo? Vamos passar para a próxima parte então. Bom, pessoal, o sistema operacional é o intermediário entre o usuário e o hardware do computador. Mas o que é o hardware do computador? É a parte física do sistema. Tudo que você pode tocar no computador, como teclado, mouse, é o hardware do computador, a parte física. Traduzindo do inglês, pessoal, a palavra hardware quer dizer parte física, parte fixa do computador. Eles são os componentes que compõem a sua máquina. Nós temos diversos exemplos de hardware, por exemplo, como mouse, como tela, webcam, impressora. São as partes que a gente chama de hardware. Tudo compreendido? Bom, pessoal, o sistema operacional
a gente pode chamar de software básico. O que quer dizer? Ele é o software primordial, ele é o principal sistema no computador. Ele é que possui maior funcionalidade dos programas que existem no computador. Por mais que você tenha lá seu pacote Office, navegadores, editores de imagem, quem gerencia tudo isso no seu computador é o sistema operacional. Ele possui essa prioridade. Ele que vai ser o intermediário e possui a base para você trabalhar com o computador. Através dessa base básica que você vai poder trabalhar suas aplicações normalmente. Como nós vamos ver mais para frente. Bom, pessoal, dentre as funções do sistema operacional é gerenciar os dispositivos do computador. Todos os dispositivos, por exemplo, como o processador é um dispositivo do computador, o HD, que é onde você vai guardar suas informações, é dispositivo do computador, ele tem a função de gerenciar os dispositivos de entrada e saída. O que são os dispositivos de entrada e saída? São mouse, teclado, toda essa parte de hardware, todos os equipamentos do computador, quem vai gerenciar o seu funcionamento, quem vai ditar como ele funciona, é o sistema operacional. Também como o trabalho de gerenciar os aplicativos, por exemplo, se você está usando Word, Excel, PowerPoint, o Google Chrome, um editor de imagens, um editor de vídeo, quando você vai acessar a internet no YouTube, se você estiver assistindo essa aula agora pelo computador, é o seu sistema operacional, é ele que está gerenciando o seu navegador para que você possa assistir essa videoaula. Bom, pessoal, o sistema operacional, no mais, ele permite que você possa ser mais produtivo possível dentro da máquina, através dos aplicativos que ele possui. Ele é o intermediário, como a gente vai ver no próximo slide, que o sistema operacional ele vai ser o intermediário entre os aplicativos, que são os programas que você utiliza normalmente no computador, e o hardware. Nos primeiros sistemas operacionais, os aplicativos possuem acesso direto ao hardware do computador. O que isso quer dizer, pessoal? Que nos primeiros sistemas operacionais, para você imprimir um texto, nos primeiros sistemas operacionais, quando você ia imprimir o texto, o aplicativo ele acionava diretamente, ele mesmo próprio, mandava as informações diretamente para a impressora. E já mandava imprimir. Não existia um meio como o sistema operacional faça poder trabalhar hoje com os aplicativos. Ao abrir um aplicativo de jogo nos primeiros sistemas operacionais, o jogo estaria controlando diretamente, sem programa intermediário, o hardware do computador. Mas, por exemplo, se acontece algum erro entre o dispositivo que está controlando o hardware, que é o programa, entre o dispositivo que é o hardware e o programa, se acontecesse um erro entre o dispositivo e o aplicativo, que estavam se comunicando dentro do computador, o PC parava de funcionar, o computador parava de funcionar e, por exemplo, imagina se a pessoa fosse imprimir alguma coisa, a impressora desse um erro entre a comunicação da impressora e o aplicativo de texto. Simplesmente parava de funcionar, porque não existia um intermediário para poder resolver esse problema. Obrigando o quê? Obrigando o usuário a reiniciar o computador. Então, o sistema operacional, ele tem uma das suas funções, ele não permite o acesso direto aos programas, aos dispositivos do computador. Para quê, pessoal? Para realmente evitar esse conflito. Ele gerencia os aplicativos com os recursos que a máquina possui, e isso é muito importante porque ele evita os conflitos entre os aplicativos que querem disputar os recursos da máquina e ele evita esses erros que possam ser gerados através da disputa entre aplicativos e programas. Essas disputas é ele quem gerencia, ele que pode dar acesso, ele pode dar acesso a quem, em que momento no sistema operacional. Ficou clara essa parte para vocês, pessoal? Agora eu vou explicar mais no slide 2. Bom, pessoal, aqui nós temos o sistema operacional. Ele que vai fazer a ponte, entre quem? Aqui nós temos o sistema operacional, ele vai fazer a ponte entre os softwares aplicativos, que são os programas que você tem no computador. E nós temos também o hardware, que é quem? A parte física do computador. A
A parte física do nosso computador é o hardware. Quando você for trabalhar algum tipo de aplicativo ou editor de texto ou navegar na internet, quem vai fazer a gerência dos recursos que você pode utilizar é quem? É o sistema operacional. Ele que vai gerenciar todos os recursos, tanto dos recursos de programa, quanto os recursos de hardware no computador. Ele que faz esse intermédio, sendo mais claro, entre você, que é o usuário, né, e os seus aplicativos, e o hardware do computador. Ele que vai te dar todas as respostas dos seus aplicativos, ele que vai entrar no seu processador, ele que vai dar as informações para o processador processar, buscar as informações na memória principal e passar para o processador, ele que vai trabalhar com todos os processos no computador, todos os processos que são feitos e realizados, são feitos por quem? São feitos pelo sistema operacional. É por isso que a gente fala que o sistema operacional é o sistema mais importante dentro do nosso computador. Ele é que vai trabalhar, ele é que vai orientar o usuário, vai orientar a máquina a trabalhar da melhor maneira possível com os aplicativos que ela possui, com o hardware que ela possui. Tudo certo? Agora vamos para a nossa próxima parte agora. Então, pessoal, agora a gente vai ver que existem diferentes tipos de software no computador. Para ser mais preciso, existem 3 tipos de software. Todos os programas que existem estão dentro dessas 3 categorias. São eles: software de sistema, software de programação, software de aplicação. Qualquer software existente pode ser classificado dentro dessas categorias. Vamos vê-las primeiro. Bom, pessoal, o primeiro software que a gente tem são os softwares de sistema. Como a gente já viu, né, a definição anteriormente, eles são softwares que fazem o intermédio entre o hardware do computador e o sistema e os aplicativos que você vai utilizar. Aqui nós temos o primeiro, né, que é o mais conhecido, que é o Windows. Nós temos o Windows aí, né, que é um dos mais conhecidos. Nós temos também o Mac, da Apple aí. E nós temos também esse pinguim, pessoal, que é do Linux. Nós temos diversas aplicações aí, né, do Linux. Por exemplo, a gente tem o Ubuntu e o Linux educacional. Esses, pessoal, são os aplicativos, né, que gerenciam o hardware do computador para o usuário. São os 3 aplicativos que existem que você pode utilizar para poder trabalhar na sua máquina, né? Dentro dessas marcas, né, existem diversos tipos de sistema operacional. Por exemplo, o Windows possui o Windows Vista, o Windows XP. Nós temos também o Windows 7, o Windows 7 Ultimate, nós temos o Windows 8, 8.1 e nós temos a última versão que é o 10. Nós também temos diversos aplicativos do Mac, né? Mac, ó. Nós temos também diversos aplicativos para o Mac. E também nós temos diversas marcas também para o Linux, né? Por exemplo, Ubuntu e Linux educacional. Esses são os tipos de software, de sistema que existem. Se o seu computador está funcionando, ele roda dentro de uma dessas plataformas. Certo? Vamos para o próximo aí agora. Ok. Nós temos aí, pessoal, a categoria agora de software de programação. O que são os softwares de programação, pessoal? São os programas que a gente usa para desenvolver alguma aplicação no computador. Se você deseja programar, se você deseja ser um programador, você primeiro tem que escolher uma linguagem de programação para desenvolver suas aplicações. Nós temos aqui 3 tipos de programas que servem para desenvolver softwares. O primeiro aqui, nós temos o C#, né, que é uma linguagem. Nós temos o Java e nós temos o Python. Nós temos outras linguagens, por exemplo, como C, C++, né, Portugal.
Dependendo da sua aplicação, dependendo do que você quer desenvolver como programador, existem programas mais voltados para algumas áreas do que outras. Se você deseja desenvolver um programa, você deve escolher primeiro a linguagem de programação para depois, né, começar a programar. Agora, nós temos aí o software de aplicação, que são o quê? Que são os aplicativos que nós possuímos no computador. Por exemplo, aqui nós temos um programa de música, nós temos programas de vídeo, nós temos também editor de imagem. Tudo que serve para realizar alguma aplicação dentro do computador, ouvir música, ver vídeos, entrar na internet, editar imagens, editar fotos, são softwares de aplicação, né? Ou também conhecidos como aplicativos. São softwares que ajudam, né, a gente a desenvolver alguma tarefa dentro do computador. Aqui, pessoal, nós temos também, né, o pacote Office também. Pacote Office, que serve também como aplicativos, né, que a gente tem o Word, o Excel, né, e dentre outros aí que são também softwares de aplicação ou softwares aplicativos, que servem para a gente poder desenvolver alguma aplicação dentro do nosso computador. Tudo certinho? Vamos para a próxima parte então. Bom, pessoal, agora que já vimos essa parte de hardware e software, gostaria só de pontuar com vocês o seguinte. O desempenho do computador ele está diretamente, né, ligado à qualidade da parte física e da parte lógica do computador. A parte física, como a gente já viu, né, é o hardware do PC. São os componentes como processador, memória RAM, HD, placa de vídeo. E a parte lógica são os programas, né, como o sistema operacional. Quanto melhor for a parte física do computador aliada à parte lógica, que é o sistema operacional, a máquina vai ter o melhor desempenho. Pegando aí o exemplo da apostila de vocês, né, que é do carro de Fórmula 1, imagina aí, pessoal, um carro de corrida. Imagina uma Ferrari vermelha, né, que é a parte do hardware, né, do computador. Imagina que a parte física é o carro de corrida. E o piloto, né, é o sistema operacional. Quanto melhor for o piloto, quanto melhor for a técnica que o piloto possui, melhor vai ser sua performance no carro de corrida. E quanto melhor for o carro de corrida, sua aceleração, sua engenharia, sua aerodinâmica, melhor vai ser para o piloto poder dirigir a máquina. Então, o software e o hardware trabalham juntos para poder melhor atender o usuário, como a gente vai ver agora no slide 6. Ok. Pessoal, nós temos também uma outra função do sistema operacional que é resolver conflitos, né? Como a gente já viu, o sistema operacional ele serve para poder gerenciar os dispositivos da máquina e os seus aplicativos. Imagina, pessoal, que eu estou desenvolvendo um trabalho no Word lá, né? Estou desenvolvendo meu trabalho no Word. E esse trabalho lá, né, deu 100 páginas. Deu 100 páginas. E eu vou trabalhar com essas 100 páginas e depois eu vou mandar imprimir. Imagina que a gente tem aqui a nossa impressora. Né? Imagina a nossa impressora aqui, toda bonitinha. Né? Imagina que aqui nós temos a nossa impressora. Eu vou mandar imprimir essas 100 folhas na nossa impressora lá, mas vai demorar um pouco de tempo ainda. Eu já tinha terminado o trabalho e vou mandar imprimir essas 100 páginas na nossa impressora. Agora eu vou começar a trabalhar com a nossa planilha. Eu falei assim, eu estou com tempo sobrando aí, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a nossa planilha agora. Aí eu peço para abrir a planilha e vejo que a planilha já está pronta. Eu vejo que a planilha já está pronta. Eu falei assim, a planilha já está pronta lá, o que eu vou fazer? Então eu vou mandar imprimir ela também. Vou mandar ela para a impressora. Aí eu lembrei
que já tinha mandado imprimir as 100 páginas. O que vai acontecer, pessoal? A impressora vai parar de funcionar? A impressora vai parar de funcionar? A impressora vai... O sistema operacional vai travar? O sistema operacional não vai conseguir gerenciar, né, esses processos aí. A impressora vai parar de funcionar, o computador vai parar de funcionar, vai pegar fogo. O que vai acontecer? Bom, pessoal, o que vai acontecer é o seguinte, como a função do sistema operacional é gerenciar, ele vai fazer o seguinte, ele vai ver quem estava na fila primeiro, né, que é o meu documento de texto. Né, é o meu documento de texto, ele vai imprimir as 100 folhas normalmente, né, e quando acabar a impressão das 100 folhas, o que ele vai fazer? Ele vai mandar a nossa planilha ser imprimida. Ele sempre vai trabalhar com prioridades. Quem tem a prioridade primeiro, né, assume a ponta da fila. No caso, a gente tem na nossa prioridade aqui, que é o nosso documento de texto, que foi mandado imprimir primeiro e ele estava na frente na fila. Então, o sistema operacional ele tem a função de gerenciar os conflitos entre os aplicativos que disputam quem? Os dispositivos. No caso aqui, a gente tinha um Word e o Excel, né, que era um editor de texto e uma planilha, que eles estavam que eles estavam disputando os recursos de quem? Da impressora. Mas no momento que eu mandei imprimir os arquivos da planilha, já tinha arquivos sendo impressos lá. Né? Então, o sistema operacional ele viu que possuía uma fila nesse dispositivo e deu prioridade para quem? Deu prioridade para o documento que já estava lá antes sendo imprimido. Né? Porque se fosse antes, como nos primeiros computadores, né, como os documentos, os aplicativos, eles tinham acesso direto ao hardware, com certeza nesse caso ia ocorrer algum conflito e ou o computador ia parar de funcionar ou o dispositivo ia parar de funcionar. Entenderam? A importância do sistema operacional, sempre existem aplicativos que pedem recursos para a máquina, sempre existem aplicativos que pedem recursos para os dispositivos externos, né, como impressora, webcam. E quem gerencia esses conflitos, quem gerencia quem pode usar o que em que determinado momento, é o nosso sistema operacional. Ele que tem essa função de poder gerenciar os conflitos do nosso computador. Tudo certo? Em resumo, pessoal, controlar quem está usando qual recurso e garantir os pedidos dos recursos, medir a utilização, resolver conflitos de diferentes programas é uma tarefa básica do sistema operacional. Bom, espero ter ficado claro essa parte aí. Agora vamos ver um pouco sobre os processos do sistema. Cada janela aberta é um programa em execução, em que chamaremos de processo. Quanto maior for o número de janelas abertas, maior é o trabalho do sistema operacional para poder gerenciar, né, esses arquivos. Para que um programa seja executado, ele deve ser primeiro carregado em um espaço exclusivo na memória, protegido, e deve ter o seu direito de controle no processador, né, na nossa UCP. Cabe também ao sistema operacional oferecer meios para que um programa seja carregado, executado e finalizado. Agora, pessoal, nós vamos para o nosso próximo slide aí. Ok. Pessoal, aqui nós temos uma tela de Windows 8, né, que como a gente pode ver aqui, tem diversos aplicativos nela. Nós temos aqui o Word, nós temos aqui o PowerPoint, nós temos aqui um documento em PDF, nós temos aqui também um editor de imagem, o Photoscape. Quanto maiores forem os aplicativos que estejam abertos no seu computador, maior vai ser a carga desses processos no nosso sistema operacional, porque ele tem que abrir um espaço exclusivo para cada processo desse na nossa memória e tem que dar direito também a cada processo desse ser trabalhado no processador. Então, quanto maior o número de páginas, né, de arquivos que você esteja trabalhando, maior vai ser a carga para o sistema operacional. Mais memória RAM ele tem que dedicar, mais memória principal ele tem que dedicar a esses processos, e isso acaba pesando o trabalho do sistema operacional. Então, sempre que a gente for trabalhar, a gente sempre tem que minimizar essa carga de aplicativos abertos para a gente poder trabalhar com melhor qualidade o nosso sistema operacional no nosso ambiente de trabalho. Se você abrir muitas janelas nos aplicativos, isso vai causar uma carga maior no sistema operacional que vai deixar o seu sistema operacional mais lento.
Tudo certo? Então, quanto maior for o número de aplicativos abertos dentro do nosso sistema operacional, maior vai ser a carga para ele e cada vez mais vai deixar ele mais lento. Tudo certo? Vamos para a próxima parte aí, então. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre os tipos de sistema operacional. A maneira como o sistema operacional realiza tarefas podem servir para determinar sua classificação. Um sistema operacional pode ser classificado de acordo com o número de programas executados simultaneamente pelo número de processadores por ele controlado. Vamos lá agora para ver esses sistemas. Nós temos aí, pessoal, os sistemas monoprogramáveis ou monotarefas. Foram os primeiros sistemas a serem executados aí. No caso aqui, pessoal, esse sistema aqui, ele foi o primeiro a ser vendido, que se chama MS-DOS. MS-DOS. Ele foi vendido, em sua primeira edição, pessoal, foram vendidos mais de 2 milhões de cópias desse sistema operacional. É muita cópia. Lá por volta de 1980, esse sistema operacional ele já era vendido. Pessoal, esse sistema se chama monoprogramável ou monotarefa porque ele só pode executar uma tarefa de cada vez. Né? Ele só pode executar uma tarefa. Imagina que você só pode editar um texto, né? Editar um texto ou abrir uma planilha. Você só pode executar um programa de cada vez. Isso, pessoal, causa uma certa ineficiência, né, dos recursos do hardware do computador. Porque imagina que você está lá editando, você escreveu um texto e depois você manda esse texto ser impresso lá, na impressora lá. Né? Você manda imprimir lá, manda imprimir esse texto. O que vai acontecer? Se esse texto tem 100 páginas, né? Se esse texto tem 100 páginas, enquanto as 100 páginas não forem todas concluídas, né? Enquanto as 100 páginas não foram todas concluídas, você não consegue abrir um outro processo. Então, você fica dependente de um processo terminar para você poder começar um outro processo. Essa é a característica dos sistemas monoprogramáveis ou monotarefas. São sistemas que só podem executar uma tarefa de cada vez. Certinho? Vamos lá para o próximo. Sistemas multiprogramáveis ou multitarefas. Esses, pessoal, são os nossos sistemas de hoje em dia. Né? Esses sistemas, eles têm a característica de poder executar mais de um programa ao mesmo tempo. Né? Imagina que aqui, pessoal, é o nosso processador, né? A nossa UCP. E aqui nós temos 3 programas abertos no computador. Nós temos lá o Word, o Excel e o Internet lá. À medida que você vai trabalhando com o computador, o que os sistemas multiprogramáveis fazem? Eles alternam a execução desses programas no processador, dando a você, né, a falsa impressão de que você está executando 3 programas ao mesmo tempo. E o que está acontecendo na verdade? Ele está alternando, né? Ele trabalha um pouco com o Word, depois para e volta para o Excel. Depois ele para um pouco o Excel e trabalha lá de internet. Para um pouco de internet e volta lá para o Word. Pessoal, uma das funcionalidades dos sistemas multiprogramáveis. A gente chama essa alternância de tarefas de multiprogramação, como a gente vai ver para frente, que é um recurso muito rico, que permite, né, a você ter um aproveitamento lá do processador em mais de 90%. Você consegue utilizar o poder de processamento máximo do computador em mais de 90%, pela essa alternância de processos no nosso computador. Agora, no nosso próximo slide, a gente tem lá, ó, sistemas com múltiplos processadores. Né? Bem parecido com os sistemas multiprogramáveis que alternam, esse, pessoal, ele pode executar um programa paralelo com o outro, por conta dos seus múltiplos processadores. Imagina que os sistemas com múltiplos processadores possuem lá 2 ou mais processadores, né? Vamos colocar que tem um sistema lá que possui 3 processadores lá. Nós temos aqui 3 processadores, né? 3 processadores. E ele consegue executar 3 tarefas ao mesmo tempo. Né? Nós temos o programa 1 lá, né?
o programa 2 e o programa 3. Ele consegue trabalhar de maneira, né, com os 3 programas de maneira simultânea, ao mesmo tempo. Enquanto ele estiver trabalhando com um, está trabalhando com o outro. Ele consegue trabalhar com o número de programas igual, né, o número de programas igual ao número de processadores que ele possui. Tudo certinho? O número de programas que ele possui, o número de processadores que ele tem é igual ao número de processos que ele pode trabalhar simultaneamente. Essas aplicações, esses sistemas com multiprocessadores, pessoal, são realizados em grandes máquinas que precisam de um alto poder de processamento. Tudo certo? Então nós vimos aí que existem 3 tipos de sistemas. 3 tipos de sistemas, que são os monoprogramáveis ou monotarefas, que só podem realizar uma tarefa de cada vez. Nós temos os sistemas multiprogramáveis e multitarefas, que podem executar, né, mais de uma tarefa ao mesmo tempo, alternando entre elas através do processador. E temos aí também, né, sistemas com múltiplos processadores, né, que podem trabalhar programas através dos seus aplicativos. Enquanto é o número de processadores do nosso sistema, com multiprocessadores, também será as aplicações que eles podem trabalhar. Se eu tenho 3 processadores, eu posso trabalhar três programas ao mesmo tempo dentro de cada processador. Ele não precisa alternar entre um processador e outro. E uma vantagem desse sistema, pessoal, com múltiplos processadores é o quê? É que se um processador falhar, né, o sistema não vai parar de funcionar. Ele vai passar essas tarefas, né, para os outros 2 que ainda estão funcionando. Então, mesmo que um processador falhar, né, o computador não vai parar de funcionar. Tudo certo? Espero que tenha esclarecido essa primeira parte da nossa aula aí. Bom, pessoal, é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, estarei online agora no fórum. E vocês podem perguntar e eu vou estar lá respondendo as perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os sistemas, né, ou sobre os aplicativos, os programas aplicativos que eu passei, a gente vai estar lá comentando e fomentando o fórum. Tudo bom com vocês? Bom, até a próxima aula e até mais.